Bill Webb, cientista astrofísico, afirma que há outra anomalia para analisar. Junto com sua equipe, revelando o que estaria tentando ser explicado diante deste cometa chamado Atlas III. Não só isso, mas também o que há em torno de outras pesquisas que estão sendo feitas pela Agência Espacial Europeia, pela National Aeronautics and Space Administration e por outras instituições de tema astronômico. Não é só a análise, mas o contexto que chama a atenção. Confiram a informação. Um dos pontos mais interessantes é esta imagem, que é realmente uma imagem de várias dessas ondas solares. A Geostationary Operational Environmental Satellite, a STEREO, e também a SOHO-3. Com diferentes ferramentas, com diferentes análises, conseguiram demonstrar o que esse fenômeno estaria provocando, segundo o astrofísico Webb, esse objeto. E de acordo com o que se pode ver nessas imagens, e segundo o que conseguiram revelar as imagens de temperaturas próximas a 5.800 graus, Kelvin estaria quase no limite do que é a superfície solar. Ou seja, quer dizer, o objeto atingiu uma temperatura próxima à que tem a superfície solar. Uma coisa que teria se desintegrado, teria desaparecido o fenômeno se fosse natural, e esse é um tema que até agora não se conseguiu explicar. Todas as temperaturas de cor, de acordo com os graus Kelvin, é possível identificar a que temperatura estaria. Então, se há uma temperatura mais avermelhada, mais para o azul, significa que tem mais temperatura, e essa estaria próxima à temperatura do Sol. Uma composição congelada ficaria avermelhada com essa exposição, pois o calor libera compostos escuros e orgânicos. Isso teria ocorrido se essa temperatura fosse atingida. Ao chegar à temperatura azul, ela ficaria imediatamente avermelhada, não apenas avermelharia. O 13 Atlas ficaram azuis e isso até gerou mais brilho. Um comportamento completamente inesperado. Isso não é típico de um corpo gelado. Se fosse um corpo gelado, um corpo congelado, um cometa típico que é em parte gelo já teria se desintegrado. Isso gera diferentes análises sobre sua composição, até mesmo sobre uma possível origem não natural. Além disso, há a presença de aceleração não gravitacional, o que significaria que não só tem a capacidade de manter a estrutura sem desaparecer, mas ao mesmo tempo mostra uma aceleração não gravitacional, o que significa que se move de uma forma que a gravidade sozinha não pode explicar. Outro ponto que chama a atenção e que ele destaca hoje, 3 de novembro, é que em 2 de outubro, a National Aeronautics and Space Administration registrou imagens em alta definição do objeto a 30 milhões de quilômetros de Marte. No entanto, segundo os relatos, a National Aeronautics and Space Administration não quis divulgar essas imagens ao público, nem mesmo compartilhou com outros cientistas. Loeb então critica essa parte e diz: "Vamos ver. O responsável da National Aeronautics and Space Administration agora mesmo já estive respondendo sobre certos temas científicos para Kim Kardashian." Publicamente, Kim Kardashian fez alguns comentários e imediatamente o responsável da National Aeronautics and Space Administration saiu para responder a ela. Você diz? Como é possível que ele tenha tempo para responder a uma celebridade como Kim Kardashian? E ainda, ele ignora os cientistas? Ele não respondeu para Ana Paulina, que é congressista republicana dos Estados Unidos, que também fez um pedido formal para ele. Aqui está a carta e, aliás, sobre essas imagens, por que ele não as revelou? Em 31 de outubro, a republicana Ana Paulina Luna publicou esta carta na qual solicita a Sean Duffy, o responsável pela National Aeronautics and Space Administration, que respondesse. Vale lembrar que o responsável pelo transporte nos Estados Unidos, neste momento, também ficou temporariamente encarregado da National Aeronautics and Space Administration. Para Trump, a National Aeronautics and Space Administration não importa muito. Essa é a realidade. Ele falou: deixe a National Aeronautics and Space Administration e o responsável pelo transporte cuidarem disso. E tiraram o diretor da National Aeronautics and Space Administration, Sean Duffy, e aqui está a publicação da própria republicana Ana Paulina Luna. Ela pede e marca Sean Duffy e diz: por favor, você pode ler a carta? Queremos ver as imagens do 13 do Atlas, não é? Ela diz isso. Está pedindo isso para uma deputada.
eleita pelos Estados Unidos da América, e ele não responde a ela. Ele não responde aos cientistas, não responde a uma congressista eleita, mas responde a Kim Kardashian. Esse é o nível agora, na National Aeronautics and Space Administration, imaginem só, pelo menos do seu líder, né? Não necessariamente dos seus cientistas, mas do líder. Quem pode permitir que as imagens sejam mostradas ou não é esse personagem. Eu o conheci por causa da sua pesquisa sobre o tema dos cometas. Isso exige que isso possa não ser natural e abre o debate sobre uma sonda artificial. Alguns cientistas mais conservadores afirmam que o fato de ele ficar mais brilhante também pode gerar uma química desconhecida, mas para isso teria que ser comprovado, o que acabaria diminuindo a massa, ou seja, se está sendo usado muito material para gerar essa esteira, esse material congelado do cometa, sua massa teria que ser reduzida de forma extrema. E isso, bem, vamos ver no dia 11 de novembro, nesse momento saberemos. Lembro que o Oumuamua também teve aceleração não gravitacional sem cauda visível. O que os cientistas disseram naquele momento foi que poderia ser algum tipo de movimento artificial, e ficou por isso mesmo. Ou seja, Oumuamua acelerou no fim. Disseram, ok, onde está a cauda? O que está acelerando ele? Não vemos, não foi observado, não sei se fica a dúvida. E se o Oumuamua, bem, foi um fenômeno em parte artificial, é um tema que até agora continua gerando controvérsia. Enquanto isso, o grande dia será 19 de dezembro, o dia em que estará mais próximo da Terra. E se continuar, será muito visível. Se você mudar de curso, já será outra história. Mas enquanto isso, o dia 19 de dezembro será o dia em que ele estará mais próximo de nós. Espera-se que nessas próximas horas, nesses próximos dias, isso possa ser revelado. Por causa da pressão que existe agora contra a National Aeronautics and Space Administration, para que seja revelada a informação sobre o 3 e o Atlas, não há motivo para esconder nada. É só um comportamento, certo? Ou ao menos é o que diz a National Aeronautics and Space Administration. Se é um simples cometa 100% natural, como eles dizem, então que revelem a imagem. A imagem está aí. Mostrem, eles têm a imagem? E isso, bem, até agora não aconteceu. E essa é a grande dúvida neste momento, junto com as outras, vocês já sabem, né? As anomalias, como a trajetória retrógrada, o jato solar na direção oposta ao Sol, a famosa anticauda. O núcleo 1000 vezes maior do que o de outros cometas interestelares, a proporção de níquel em relação ao cometa. Bem, uma série de coisas também, a trajetória, a origem do sinal GOL, não é? Viria da mesma região do sinal GOL de 1977, onde o cometa estaria naquela época. Vamos lá, uma série. A velocidade também é outra. Muitas coisas ainda precisam de explicação, veremos. Mas enquanto isso, aqui está essa atualização do que está acontecendo com L3 e Atlas.